e podemos fazer uma curva reversa. Então temos uma curva acentuada, AK, tipo 2, e aí posso ainda fazer um torque, uma torção neste fio, se for necessário. Mas aí preciso ver onde está o incisivo inferior. Se meu incisivo inferior está AK, não necessito mais torque. Posso fazer a retração. Agora, se meu incisivo inferior está AK, necessito muito controle de torque. Esse incisivo precisa fazer isso para poder retrair. Sim? Ou devo ter espaço inferior. E assim colocamos esse arco. Então, quando estou mostrando um caso, com uma foto de caso, você está vendo o arco inserido nos brackets e não está enxergando essa curva, mas ela está presente. Sim? E aí sim colocamos um gancho, um hook, clipá-lo e soldá-lo, como dissemos ontem, em distado de lateral, o mais próximo de lateral, e não o mais próximo de canino, o mais próximo de lateral. E aí começaremos a fazer uma retração. E aí temos que ter em mente que, independente se está com curva, se está com torque, se está com elástico, cadeira, como estiver, começou a fazer uma força desse hook para distal, esses incisivos vão sofrer uma inclinação igual, automaticamente. Por isso todos esses cuidados. E por isso que não fazemos cerramento de espaços em arco redondo. Por favor, não façam isso. Sim? E outro artifício que podemos ter é trabalhar com hooks mais longos. Todos estão vendo isso ultimamente. Podemos fazer um gancho longo ou até um gancho mais longo ainda. Quanto mais longo este hook, melhor o movimento. Mais próximo do centro de resistência estamos, mais movimento de corpo nós temos. E se fizermos um hook tão grande, começaremos a ter uma inclinação vestibular. Mas, convenhamos, isso não é bonito. Sim? Nenhum paciente gosta de ter um hook tão grande. Assim. E aí sim vamos fazer espaço. A fechamento do espaço. E uma pergunta é, por que não utilizar um hook em estado de canino? Por quê? Porque deve ser em estado lateral. El momento de la retracción. ¿Por qué? Tener más espacio para poder retraer. ¿Más espacio? Sí, si lo coloca pegado a mesial del canino, no tiene como trabajar. É verdade, mas não é somente isso. Quanto mais atrás colocamos o gancho, mais longe estamos do centro de resistência dos incisivos, mais inclinação igual temos dos incisivos. Ou seja, perdemos mais overjet. Ou seja, inclinamos mais os incisivos para trás. Quando eu falo isso, podemos pensar que no arco superior isso é pior, mas no arco inferior isso é melhor. No arco inferior queremos uma boa lingualização para criar overjet, para fazer uma retração. Por isso que falo para vocês que prefiro, no arco superior, gancho clipado em distal lateral. Mas no arco inferior, prefiro gancho clipado em distal de canino, porque lingualizamos mais, criamos mais overjet. Sim? Uma pequena diferença que pode trazer algum ganho para vocês. E a mesma coisa se repete. O mesmo gancho médio em distal de canino não faz movimento de corpo, ainda faz inclinação igual. Se eu aumentar mais ainda, eu tenho uma inclinação vestibular, mas muito pequena, porque é muito difícil fazer uma inclinação de todo esse bloco com o centro de resistência longo. Muito difícil. Sim? Por isso, usamos distal de lateral. Certo? E aí sim, voltando em distal de lateral, e agora temos um elástico em cadeira preso de molar a gancho. Então, se pudesse fazer uma modificação nesta imagem para vocês, ou um aperfeiçoamento, como conversamos ontem, faria duas coisas nesta imagem. Acá, para levarmos essa retração a um próximo nível, podemos pegar este arco e finalizá-lo
em primeira molar. Sim? E além disso, algo maravilhoso seria amarrarmos estes dois dedos. Assim. Para mim, este tem sido a melhor mecânica de cerramento do espaço possível. E este amarrilho metálico, que está em azul, mas vai ficar prata, deve ser feito por baixo, claro, dos tubos deste e deste também. Assim. Então veja, não é sempre que acontece isso. Não é sempre que estamos fazendo uma retração como aqui, ó, nesse primeiro exemplo. Não é sempre que este molar se rota, mastiga, entende? Mastigar o fio, e mastiga o fio e trava a retração. Não é sempre que isso acontece, mas às vezes acontece. Então, se você já está prevenido, faça isso. Corte o fio em estado primeiro, faça um conjugado com amarrilho 010, 030, amarrado de primeira a segunda molar e faça a retração somente em primeira molar. Mas veja, o alinhamento foi feito dos dois dentes. O alinhamento foi feito dos dois. O 19 para o 25 a 0 entrou nos dois. Mas a retração está sendo feita somente acá. E o papel desse amarrilho é evitar uma rotação. E aqui nós temos menos atrito ainda. Sim? E agora, lá para o final, eu vou mostrar para vocês como faço o desgaste posterior do arco para diminuir ainda mais o atrito. Uma vez que a importância do torque para nós é na região anterior. Acá é importante. Não estou preocupado com o torque posterior. Sim? E como sei que minha retração está funcionando? Como sei isso? Com esse arco. Excesso de água. Isto, quando eu vejo uma ponta, é tudo maravilhoso. Agora, uma notícia não muito alegre que vou passar para vocês é que toda a retração começa bem até um certo ponto e depois ela para e ela não fecha mais. Não sempre, mas de cada 10 casos, 2, 3, nós temos um problema na retração e são problemas variados que começam a cerrar bem e uma hora ou outra isto para e não fecha mais. E é nesses casos que precisamos ver ainda hoje. Sim? Vamos. Outro que é interessante conversarmos, quando temos um incisivo central, temos um centro de resistência, um momento de força, e essa força, quando é aplicada no incisivo, nessa região, essa força está abaixo do centro de resistência, e aí nós temos uma rotação de incisivo. Então, a retração, quando estamos com arco de retração, com hook, e puxamos para trás, estamos fazendo uma força de levar os incisivos para trás. E por isso, temos uma rotação de incisivo. Sim? E temos uma lingualização. E quase nunca essa lingualização é desejada. Não queremos isso. Sim? Então, sempre que a linha de força passar longe do centro de resistência, será gerada uma tendência de rotação ou inclinação. E esse movimento que acontece se chama momento. Isso está claro para vocês também. Pronto. Temos uma força abaixo do centro de resistência. Se está abaixo, se tem uma distância, temos um momento. E aí temos um giro de incisivo. Sim? Então, quando estamos fazendo uma retração, temos um centro de resistência molar e temos um centro de resistência em caminho, em incisivos. Sim? E quando puxamos um ao outro, automaticamente temos isso. Uma inclinação de molar para mesial e de canino para distal.
E isso também não é desejável. E quando fazemos isso, precisamos, para controlar este movimento, trabalhar com um arco rígido e grosso, para que dentro de bracket, seja autoligado ou seja passivo, qualquer um, quando colocamos um arco dentro de bracket e temos essa força agindo um contra o outro, vamos ter esse movimento. Ao primeiro momento, você pode pensar, nossa, vai travar a retração, porque tem um atrito AK e outro AK. Isto nada mais é do que um binário. Então, o canino fez isso e travou todo o movimento. Com o passar do tempo, a raiz dele vai para o estado. E esse movimento se corrige. E é assim que se dá o movimento dentário, por binários. Tec, 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 tec. Então, esse canino bate no fio e volta, bate no fio e volta. E vai deslizando. Embora tenhamos uma impressão que o canino corre pelo arco, não é assim que funciona. Esse movimento acontece assim, binários e binários. Por isso que o arco deve ser grosso, porque se você está usando este elástico corrente em um arco 16 de Nietzsche, a hora que faz esse movimento, o bracket entorta o arco e o arco sobe. E aí vira um movimento totalmente descontrolado, porque você não tem um trilho para correr. Quando você tem um trem, conhece um trem, ele anda onde? Rieles. No Brasil se chama trilho. Então isso é como se fosse um rieles para que corra os dentes. Um trilho deve ser rígido. Imagina se tiver um rieles mole, maleável, para um trem andar, seria uma catástrofe. Todo quebrado, não seria possível. Sim? Perfeito. Então temos uma força K e outra K, formando um binário. Sei que quando falo binário, vem na cabeça de vocês um pré-molar rotado com botões colados fazendo um binário. Sim, isso é um binário. Aqui também é um binário. Temos duas forças em sentidos opostos. Sim? E aí, conforme esse movimento acontece, isso se normaliza novamente. Perfeito. Trazendo isso para a retração, se fazemos isso em um arco fino, é isso que teremos. Então, se tenho aqui um arco fino e faço um elástico corrente de molar a canino e tento puxar um com o outro, as coroas vão se aproximar. Mas o arco não tem resistência para aguentar toda essa força e vai ficar assim. Uma sobremordida, uma extrusão de molar, um efeito que chamamos de montanha-russa. Perfeito. E é muito comum ver isso em Brasil. Muito. Quem não tem esse estudo, coloca um arco 18 Nietzsche e um elástico em cadeira de molar a molar para cerrar espaços. Sim? E deixa o paciente assim, um mês, no outro mês coloca outro, no outro mês outro, no outro mês outro. Os espaços se cerram? Sim. Todos os espaços se cerram. Mas você ganha uma sobremordida enorme, contatos oclusais péssimos e uma oclusão da pior maneira possível. Sim? Então, por isso que fazemos o nosso arco de curva acentuada tipo 2, para balancear esse efeito exclusivo dos incisivos durante uma retração, certo? Perfeito. Por último, vamos falar também do controle de torque. Eu sei que vocês já entendem tudo de torque, mas quando colocamos um arco 19,25 a cada entro, ele pode entrar assim, passivo, e não vai provocar nada, nenhuma inclinação. Podemos colocar um arco com um pouco de torção, e aí sim teremos um movimento, outro binário, fazendo um movimento de vestibularização de incisivos, e podemos colocar isso com mais torque ainda, para que conseguimos fazer uma retração com vestibularização. Então, esses três movimentos têm que estar na cabeça de vocês. Vou fazer uma retração. Como deve ser o torque? Primeira coisa,
olha a quantidade de overjet que você tem e a quantidade de espaço que necessita serrar. Se necessita serrar muito espaço, necessita muito overjet. Se necessita pouco espaço, necessita pouco overjet. E aí você vai escolher se vai fazer um torque grande, um torque muito grande, ou não vai fazer torque nenhum. Sim? E aí fazemos uma retração. Então, vejam, esta imagem é extremamente importante. Por quê? Estou fazendo uma retração, estou retraindo incisivos, este arco está já com uma curva acentuada, então não teremos sobreverdura, isso está controlado, mas teremos ainda uma lingualização de incisivos, porque a força está abaixo do centro de resistência. E aí, esta força de lingualização será neutralizada pelo torque positivo. Está claro isso para todos? Como vou fazer esse torque? Pode ser com slot 18, pode ser com torque no arco, pode ser com uma prescrição de alto torque. Percebe? Você vai escolher como que é isso. Mas o controle de torque é necessário. O dente não sabe se aqui é um slot 0,22 ou 0,18. Não sabe se quem está fazendo a força de torção é o torque no arco ou o torque da prescrição, ou o torque do slot mais curto e mais apertado. O importante é ter o binário aqui dentro, de alguma maneira. Sim? O sea que si yo tuviese buen overjet, Se tienes overjet, tengo buen overjet, pero para contrarrestar el efecto de extrusión, igual tendría que hacerle un torque vestibular. ¿Eso se refiere? se para controle de extrusão, faremos uma curva acentuada. Isso controla o efeito extrusivo. Y aumentar el tronco del gancho. Calma, calma. Veja que necessitamos controlar dois efeitos diferentes. Um efeito, Pedro, é este. Este efeito de deflexionar o arco. Este efeito é controlado com 19 por 25 a 0 e curva acentuada. Pronto. Este está controlado. Assim. Agora, o outro efeito que queremos controlar não é extrusão, é lingualização. Segundo efeito que queremos controlar, a lingualização. Para controlar a lingualização, podemos fazer o torque. Devemos fazer o torque. E aí, estamos controlando vestibularização e lingualização. E aí, a quantidade de torque que vai variar de acordo com o seu overjet. Quantidade. Então, o que controla a lingualização é a quantidade de torque. Torque zero, passivo, vai lingualizar comigo. Um pouco de torque vai manter a inclinação. Muito torque vai vestibularizar enquanto retraímos. Claro isso? Sim. E pouco, veja que pouco mudamos em tamanho de loop. Tudo, esta força, está controlada por esta que está aqui dentro. Então, quem neutraliza a lingualização é o binário criado dentro do slot. Muito doido, não? Muito doido. Veja, e agora um super torque feito no arco durante a retração vai fazer esta força ser maior do que esta força. E aí eu tenho retração com vestibularização, porque esse torque foi tão grande que venceu a lingualização da retração. Beleza? Isso é claro? Espero que sim. Temos outras forças acontecendo ainda durante a retração. Temos essa força neutralizada cá, mas temos também, se eu fizer essa retração e soltar o tubo, se eu soltar o tubo e fizer uma retração, como eu sei que a força está abaixo do centro de resistência, eu sei que isso causa lingualização. Só que se eu soltar o tubo, deixar solto, e isso causa lingualização, quer dizer que esse arco sobe. Então eu preciso lembrar também que este coitado desse molar, além de suportar toda essa força, ele também é intruído. Poucas vezes lembramos disso, sim? Poucas vezes. Então ele também recebe uma intrusão fruto
desta retração. Então esse seria um movimento real de molar. Se não tivéssemos osso, mas temos o osso, temos tudo fazendo um suporte para que isso não aconteça. Sim? E agora, eu posso modificar isso colocando um parafuso. E aí eu neutralizo a força que está no molar, mas tudo o que aprendemos sobre retração, seja apoiado em dente, seja apoiado em mini implante, vai ser utilizado. Então pode mudar o ponto de apoio, mas toda a mecânica que acontece acá é a mesma. Se esse corrente está preso aqui, ou se esse corrente está preso aqui. Certo? Agora sim, Pedro, se estou fazendo uma retração com mini implante, eu tenho uma oportunidade de cerrar esses espaços com um gancho longo. Aí é um movimento maravilhoso, pois tem um maior controle de torque. Não? Como? E muito espaçamento e retração. Sim? Aí essa rotação é pura, não há inclinação. Não é inclinação. Há uma retração pura. ¿No sería necesario ahí realizar de repente curva acentuada y no? ¿O sí? Ótima pergunta. É necessário. Sempre. Sim, sempre. Então, coloque uma curva reversa, se vá uma curva acentuada, tipo nós, se estamos cerrando espaços. Importantíssimo. Sim, importantíssimo. A não ser, Judy, que estejamos com um gancho tão longo que passe acima do centro de resistência. Pois isso não é comum. Se pegarmos os maiores ganchos que temos ainda, exatamente, teria uma moléstia injetiva muito grande. Sim? Ótima pergunta. Vamos falar do palatino em breve. É interessante, em alguns casos. Boa pergunta que tivemos acá. É necessário fazer uma retração do palatino para cerrar espaços? Palatino. Porque tudo que estamos fazendo está sendo por vestibular. Então, vou falar hoje, se conseguir ainda, uma situação que temos um problema com o palatino. Vamos chegar nisso. Mas toda é pior que uma rotação. Sim. Usted dice que sí podemos hacer curvas acentuadas y torque también, aumentar el torque o ya no. Aí você vai perguntar isso para o seu overjet. Sim. Dependendo do overjet. Necessita overjet para cerrar espaços. Torque positivo. Sem medo. Sim. Necessita overjet. Não necessito. É uma classe 2, dentes grandes, para frente, overjet grande, saquei os premolares, estou fazendo uma retração, consumindo o overjet, aí tudo bem. Agora, pode ser que você vá terminando a retração e acaba, o espaço ainda grande e não tienes mais overjet. E aí começa a fazer torque. Pode ser que no começo da retração o overjet seja grande, e ainda tem muito espaço para cerrar, e o overjet está curto. Aí você começa a fazer torque. É possível. Con una retracción anterior, con un implante y con los hooks, siempre se va a producir ese efecto. Sí. No hay traslación. Não. Não, solamente não. O hook deveria ser muito grande. O hook teria que ser muito grande para que não necessite fazer torque anterior. Então imagine que o hook teria que ser tão grande que ia machucar o nariz do paciente. Acá, por dentro. Sim, muito grande. Aí sim teríamos um hook tão grande que faça o movimento. Sim? Então não conseguimos trabalhar com um hook tão grande, embora temos hooks grandes, longos, mas ainda é pouco. Sim? Para controlar tudo isso. Magnitude, ou seja, quantidade de força. Vamos sempre usar a menor força possível para conseguir o melhor movimento. Sim? Essa é a cultura por trás da força. A menor força que produza o melhor movimento. Sim? Este tem que ser o nosso racional. Não é para colocar o máximo de força sempre. Não. A menor força capaz de cerrar espaços. Sim? E aí qual é essa força? Tem vários artigos, desculpe pela claridade, tem vários artigos que já mediram isso. Vários. Alguns deles utilizando os power chain, outros utilizando bolas fechadas. Mas vou deixar uma média de força para vocês, na média de todos esses artigos. Para puxar incisivos superiores de 300 gramas,
a 240 gramas inferiores. Solamente incisivos de 12 a 22, de 32 a 42. Se for puxar solamente caninos, eu já necessito mais 150 gramas superior, 120 gramas inferior. E os inferiores, anteriores, ou seja, de canino a canino, exatamente, 600 gramas do superior e 480 gramas do inferior. Sim? Níveis de força. Pode utilizar tanto bola de níquel, titânio, como elástico corrente. Sim? Todos sabem que elástico corrente da Morelli Orthomatic é um elástico muito vagabundo. Sim? Fraco. Deve ser utilizado. Mas, quando uma retração começa a dar problema, não está cerrando mais, não está fechando mais, podemos aumentar a força utilizando um elástico da GP como mais força ou uma mola de níquel titânio, que tem uma força mais constante. Sim? Então, checklist para fazer um cerramento de espaços. Primeiro, incluir segundo molar, sempre, para um bom alinhamento e para servir de ancoragem para que o primeiro molar não gire para mesiar. Depois, alinhar e nivelar todos os dentes. Depois, 19 por 25 de aço e vejam, passivo. Por quê? Eu tenho dois tipos de alunos. Os alunos que querem solamente trocar as borrachinhas e mandar o paciente embora. E os alunos que querem fazer tudo o que podem no paciente. Tudo. O cara quer tudo. O paciente veio, vai fazer tudo. E aí, neste aluno, é o primeiro dia que ele vai colocar 19 por 25 acero neste paciente. Primeiro dia. Estava com 19 por 25 NIT. E aí o paciente chegou e ele fala, hoje eu vou colocar o 19 por 25 acero. Aí ele consegue colocar o 19 por 25 acero. E aí sabe o que ele quer fazer? No mesmo dia, já quer colocar os ganchos e iniciar uma retração. Vai dar certo isso? Não. Por quê? Não teve leitura de torque. O fio não está passivo, não está pronto para fazer uma retração. E é o que eu falo para esse aluno. Calma. E aí adianta falar isso? Para alguns sim, para outros não. Eles querem, não, calma nada. Vamos cerrar esses espaços. E aí o que fazemos? Um polimento em arco. Então pegamos o arco posterior, passamos uma broca trimmer, uma broca de polimento, deixamos. Tem alguém assim aqui? Não quero você errar hoje. Não. Então, tudo bem, vamos. Né? Não vamos desmotivar ninguém, mas aí necessitamos que fique passivo. E aí podemos desgastar o fio em região posterior. Sim? Depois, fechamos diastemas de 12 a 22. Não quero que vocês confundam mais isto e apareçam acá com os 12 incisivos fechados e um diastema entre incisivos central e lateral. Não pode. Tem que fechar de 12 a 22. Para depois colocar o gancho e fazer a retração. Sim? Curva de SP tem que ficar totalmente planificada e não pode ter molida profunda. Isso me recordo de um caso seu, que estava cerrando espaços com molida profunda. Calma, vamos planificar o arco superior. E estava em 19 por 25 acero. E estava com molida profunda. Me recordo muito bem desse caso. Estava assim. Então o que precisávamos? Já estava em 19 por 25 acero, mas teríamos que fazer uma curva acentuada. Planificar. Lembra? Só existe encaixe se tivermos os dois arcos planos. Os arcos assim não se encaixam nunca. Curva de SP, tipo 1 ou tipo 2, vai fazer o arco tipo 1 ou tipo 2, deixar plano e depois continuamos a retração. E durante a retração fazemos a curva reversa e acentuada para fazer uma retração. Sim? Então não pode ter mordida profunda para fazer cerramento de espaços. Por mais que esteja em fio 19 por 25 acero. E este item coloquei depois que vi seu caso. Antes eu parava acá. Mas isso não é claro.
curva de SP planificada necessita também ter uma mordida profunda ausente. Vou pular um caso, pois quero mostrar mais conceitos. Isso também já estamos conversados. Não é uma extração que muda o perfil, e sim uma retração. Sim? Isso acho que já está claro para todos. Fizemos uns exercícios ontem de planejamento e acho que estamos bem alinhados. E aqui temos um caso que quer fechar espaços, mas não temos apinhamento. E aí a pergunta é, quando eu faço a extração de premolares? Quando? No bipotrusão. Perfeito, é uma indicação. Bipotrusão. Ou na classe do estapado. Falta de selamento labial. Perfeito. Então, estou com um caso desses. E agora vou começar a tratar. Mas não há apinhamento. Em que momento devo solicitar sacar os premolares? 19 por 25 a 0. Exato. Não necessita extrair em primeiro mês. Nem em segundo, nem em terceiro. Não. Chegue. E por quê? Teria algum problema sacar os premolares em primeiro mês? Perde o espaço, que mais? Curva de SP, que mais? Um dos mais importantes para mim é mais fácil, conversamos isso ontem também, é mais fácil cerrar. Claro, é muito mais fácil cerrar os espaços com uma extração recente. Está um buraco. Gente vai fechar espaço do que fazer uma extração agora, esperar um mês, criar osso novo, tudo novo, e aí sim tentar cerrar o espaço. Não, aproveite, sacou a premolar, já inicie o cerramento do espaço e seguinte, quanto tempo depois posso fazer o cerramento do espaço? Quanto? 5 minutos. Imediato não. Depois de 5 minutos da extração, podemos colocar um corrente. Sim? Então, sim. ¿Y la fuerza es la misma? Perfeito. Ótima pergunta. Quem me ajuda com esta resposta? Vou fazer a retração. Fiz a extração de premolares. Agora tem um buraco. 5 minutos depois, já estou no 19 por 25 a 0. Agora vou fazer uma retração com perda de ancoragem, porque não quero alteração de perfil, alteração grande. Ou, se quero anular isto, necessito tirar a corrente de cá e colocar ali. Agora, a pergunta do Júlio é, quanto de força? Júlio, estou retraindo de canino a canino. 600 gramas. Sim? Agora, se o diastema estivesse AK, 400 gramas, 450. Sim? E aí sim fechamos o espaço com solamente a retração anterior, porque temos uma coragem, e aí todo espaço de fio vem parar em posterior. Agora, se queremos fazer uma perda de coragem, aí sim, colocamos ele cá e fazemos o cerramento do espaço. O espaço vai se fechar igual, mas com meio a meio. Outra pergunta interessante: qual espaço se cerra mais rápido? A primeira ou a segunda? Primeira é posterior. A primeira é este. Qual se fecha, se cerra mais rápido? Este caso que estava com retração anterior, sem perda de ancoragem, ou assim. Este segundo caso, que é 50-50. Esse. Por quê? Porque están apoyados solamente en dientes y ambos sectores se van a Exatamente. Eu tenho um dente movendo 0,5 milímetros para frente e tenho outros dentes movendo 0,5 milímetros para trás. Então, ao todo, eu tenho 1 milímetro por vez. Quando eu faço somente isto e esse não se move, eu tenho 0,5, 0,5, 0,5, 0,5. Ou seja, vai demorar o dobro de tempo
Não estou falando que esse é mais rápido, eu estou falando que este é muito mais rápido. É o dobro da velocidade. Aqui se fecha em 6 meses, o outro vai se fechar em 1 ano. Entende? É muita diferença. Não, Júlio? Veja, quando eu vou fazer isso em corrente, outro. Desculpa. Esse é primeiro, este bloco não se move. Está parado. Solamente esse bloco se move. Então, um dente vai se mover acá 0,5 milímetros por mês. 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5. Agora, quando estou nesta situação aqui, este vai continuar a mover a 0,5 por mês. Porque é o tempo que demora para o osso reabsorver, o dente andar, formar um novo osso. Só que este dente também vai andar 0,5 para frente. 0,5, 0,5, 0,5. E esse 0,5, 0,5. Então, temos um dobro de velocidade, muito mais rápido. Por isso que fecha o dobro do tempo. Sim? Os dois blocos se movem. E temos uma terceira opção, que é com perda total de ancoragem. Como fazemos isso agora? Assim. Também é uma maneira de cerrar espaços com solamente perda de ancoragem. E isso pode aparecer para vocês. Pode aparecer. Se os incisivos caminham, está em classe 1, teve uma perda de premolar. Faço uma mesialização, finalizo com este em classe 2. E mesializo todos. Então, toda vez que pensamos em encerramento do espaço, essas 3 possibilidades são possibilidades. Só anterior, os dois ou só posterior. Não significa que é uma mecânica simples, mas é possível, com total perda de ancoragem. Beleza. Para fechar espaços de extrações sem apinhamentos, a extração só é realizada ao chegar no 19 para 25 aço. Necessitamos avaliar a face para definir qual ancoragem vamos usar, se vai retrair solamente incisivos, se vai fazer meio a meio, 50-50, ou se vai fazer solamente mesialização de molares. Então, quem vai avaliar isso é a face. A face vai falar para nós o que devemos fazer, se devemos perder ou não a ancoragem. E aí sim, você vai escolher, vou colocar mini tornilhos ou não. Não quero ninguém aqui utilizando BTP como ancoragem, por favor. Não temos, mas não necessitamos mais isso. É muito mais simples instalar um parafuso do que instalar uma BTP. Não podemos utilizar também um botão de Nance para fazer uma retração, uma vez que ele segura os incisivos. Já teve caso de retração que não fazia, e eu não sabia porquê, e estava vendo o paciente só por uma vista cruzada em fotos, e demorou para eu descobrir que estava com um botão de Nance. Como vou retrair os incisivos se tem um botão atrás deles? Não. Mas eu estou fazendo uma ancoragem de molares. Mas você está ancorando os molares, não os incisivos. Não vai. Então, mini implantes e não terão problemas. Sim? A mecânica de retração, que se divide rapidamente em 19 por 25 aço, gancho bola em estado lateral, curva reversa acentuada e o elástico corrente, que vai do gancho ao molar ou do gancho ao mini implante, dependendo do que você pensar em fazer com o coral. Sim? Não vamos para casos agora, só para conseguirmos fechar o raciocínio. E por último, queria falar com vocês sobre os problemas que acontecem durante a retração. E vou falar numa ordem que eu sugiro que vocês testem. Então, o primeiro problema mais frequente é o atrito posterior, disparado. Ou seja, estou fazendo
uma retração e tens atrito. Então o que faço é pegar uma pedra trimmer e remover as arestas, as quinas, os cantos da região posterior do arco de retração. Em todos os cantos eu vou transformando esse arco retangular em um arco redondo, solamente região posterior. Se alguém fizer isso na região anterior, falo que eu não conheço. ¿Eso lo hace antes de revenir? Depois, o arco já está tudo pronto. É muito importante que seja depois de revenir. Sabe por quê? Quando fazemos isso, o arco fica mais fino. E quando aquecemos na máquina, uma parte vai ficar revenido e outra parte vai ficar destemperada. Todos entendem o que é destemperado? O que é? Perder a têmpera. O que é isso? O que acontece? Muito. E isto vai ser muito interessante, o arco destemperado, na finalização. Na finalização, eu não falei para vocês que uma parte simples da finalização é a intercuspidação. Não falei porque achei muito básico que podemos fazer com elástico. Mas é muito interessante utilizar um arco 0,16 de aço destemperado para fazer intercuspidação. Pois ele vira como um fio dental. E, em seguida, obrigatório, não é opcional, é fazer um polimento com uma pedra de polimento de metal. Porque olha isto já é utilizado há 1000 anos, não tem nada novo aqui, sim? Nada. Já tem estudos antiguíssimos comparando um arco 19 por 25 acero e o atrito. E um arco desgastado, solamente com a pedra trimmer, ele faz mais atrito do que um arco 19 por 25 novo. Então um arco mais fino, só que todo rugoso, tem mais atrito do que um 19 por 25 novo. Entenderam isso que eu disse? Agora, quando fazemos o polimento, aí fica perfeito. Fica um arco fino e polido na posterior, com controle de torque na anterior. De primeiro pré para trás. Pode pegar um pouquinho para mim? Não tem problema. Não necessita. Veja, tem que ter um brilho. 19 por 25 era, agora não mais. Agora 19 por 25 anterior e 0,28 posterior. Não sei. Sim? Mais fino. Trimmer e disco de polimento de metal. Muito barato, os dois. Muito. Então, se tiveres uma problema, uma intercorrência no fechamento de espaços, a primeira coisa que vocês devem investigar é o atrito posterior. E esse atrito, ele é resolvido fazendo isso. Muito simples. Posso fazer isso em todos os casos? Pode. Sem problema, tá bom? Se querem fazer um fechamento mais rápido, sem problema. Sim? E depois o polimento, que já mostrei para vocês, com essa outra pedra. Em Brasil, isso se chama Sistema de Acabamento para Cromo, Cobalto e Titânio. Tem que pôr o nome, porque fala polimento de metal, e aí os alunos vão procurar, não existe polimento de metal, não. É polimento para cromo, cobalto e titânio. Sim? R$7 cada um. E não acaba. É uma pedra que não se desgasta, demora muitos anos. ¿Pasa por los tres o solo por uno? O idealmente seria os 3. Na prática não faço. Sim? Eu tenho os 3, mas uso um só. Ou um ou outro. Sim? Outro problema que já falamos é a rotação do molar durante o fechamento de espaços. Então resolvemos isso amarrando o primeiro e o segundo molar. É um lugar muito ruim de fazer fotos, sacar fotos. Então não encontrei fotos para colocar cá para vocês.
esse é um problema também grave. Cuidado com o olho, vou acender a luz um pouquinho. Este é um problema, especialmente quando nossos pacientes têm restaurações grandes ou coroas total. Filho, quase que dá para aproveitar. Durante o retrato, uma coisa que pode acontecer durante a retração, estamos retraindo, tens um espaço grande, mas tem contato entre as raízes. Isso acontece quando temos um erro de colagem aqui ou aqui. Como vamos fechar se está tendo um toque entre as raízes? Isso acontece geralmente ou porque o aluno tem uma colagem péssima, que não é o caso, ou quando temos uma coroa acá, que não é o mesmo formato de raiz. Você imagina que a coroa, o dente era torto, e quando o colega foi fazer a coroa, ele não fez uma coroa torta, ele fez uma coroa correta, para ficar belo, sim? E aí a coroa nova, ou na restauração, está correta, mas a raiz está assim. E aí quando vamos retrair, uma raiz toca em outra, e não há retração. Então isso se resolve com uma radiografia periapical. Então se está com uma retração travada, um espaço que não se fecha, não, por favor, não faça uma resina aqui e uma resina aqui. Não faça isso. É muito feio. Não há oclusão. E olha, tenho muitos casos que eu vejo isso, sim? E depois vem para nós para remover e cerrar o espaço, sim? Então, deu problema, não é o atrito, não é atrito. Atrito já está polido. Não é rotação de primeiro molar. Esses são os dois primeiros, mais comuns. O terceiro é esse. Uma colagem errada, que não precisa ser tão exagerada. Pode ser um espaço menor. Sim, fiz aqui grande, poderia ser um pequeno descendo. Faz uma vertical, vê se as raízes estão realmente paralelas. Se estiverem, tudo bem. Aí nós vamos para outro problema. Sim, mas esse é um deles. Por último, e agora sim, o problema palatino. Esse problema é grave. É grave e não é fácil de ser enxergado. E eu não sei se coloquei imagem disso. Um negócio. Acredito que o que eu vou falar agora vocês nunca viram. Sim? Vou pegar uma caneta melhor. Deixa eu ver se tem uma foto depois. Não temos. Tudo bem. Então veja, estou fazendo uma retração, sim? Isto são incisivos centrais, lateral, canino, central, lateral, canino, gancho em estado lateral. E estamos fazendo uma retração. A primeira coisa que tem que passar na cabeça de vocês, e eu acho que isso ficou claro ontem, nós não estamos rotando. Então imaginem vocês que todos esses dentes estão em osso. E aí tudo bem. Nós temos um rebordo. O rebordo ósseo está aqui, assim, ó. Concorda comigo? Temos um rebordo. Sim? Perfeito. Estou fazendo uma retração.
essa retração tem um problema. Ela não está puxando esse gancho para trás e esse gancho para trás. Então, esses dentes estão vindo para trás. Todos entenderam isso? Sim. Consumindo o nosso overjet. Está claro. Só que no canino, a gente começa a ter um problema. Pois nós temos todo o rebordo, um osso cortical e um osso medular. E um osso cortical. Quando estamos fazendo uma retração com o canino incluído, ou seja, o diastema do pré, por exemplo, pré-molar, está cá, não está cá. O canino está vindo junto nessa retração. Esse canino começa a tocar nessa cortical, conforme ele vem para trás, e começa a tocar cá. E aí ele não vai mais, não movimenta mais. Entende? Porque ele para nessa cortical palatina, que você está puxando para trás e não anda mais. E você já viu atrito, você já viu rotação molar, já viu tudo, angulação de raízes, e não há nada errado. Então, uma coisa que pode estar acontecendo é esse canino tocando o rebordo cortical da palatina. E aí sim, esse é um outro problema que pode acontecer. Como resolvemos isso? Simples, muito simples. Tiramos esse arco de retração, colocamos um arco 0,18 a 0 e colocamos um elástico corrente só do canino ao pré-molar, para que esse canino volte a andar pelo rebordo e não para trás, pelo arco, pelo centro do rebordo. Sim, está claro isso? Ele volta no centro do rebordo, para que pare, distaliza ele sozinho. O arcosolamento canino, põe o canino mais para trás, ele vai rotar para distal, vai sair daqui, e aí depois, toda vez que formos movimentar incisivos, necessita ser 19 por 25 C. Porque eu não estou preocupado com o torque de canino. O canino vai para trás, a posterior. Estou preocupado com o torque de incisivo. Então, para mover incisivos, aí sim, controle de torque, volta 19 por 25 AC e retração. Certo? Então, isso é um outro problema que pode acontecer em retração. Sim? Mas não é comum, mas aparece. Vai acontecer com vocês, uma hora ou outra. Doctor, y la única forma de saber que no está en hueso es que no coma, siga pasando el tiempo y que no coma. Exatamente. É assustador. Começa a dar uma flexão, o paciente percebe que não está fechando, porque no começo estava, já faz 2, 3, 4 meses que não está fechando. E eu tenho exatamente um caso assim, mas consegui fechar. Mas foi nesse caso que aprendi. Numa outra ocasião eu mostro esse caso, porque só de foto de retração dele eu devo ter umas 20, porque todo mês que eu ia eu fotografava, eu não sei em outro lugar. Até que eu coloquei um corrente em canino, e o canino foi. E depois os incisivos vieram, e tinha overjet, e aí eu falei, como pode explicar isso? E na verdade é a única explicação desses casos. E por último, tenho até um pouco de medo. Sugiro que você faça todos com arco de retração. 19, 25, 6, gancho de retração. Para cerrar. Para distalizar, para criar um espaço. Para criar um espaço. Com o IZC, por exemplo, ou não? Com o IZC, sim. E teve extração de premolares ou não? Não teve. Ótima pergunta. Teoricamente não é necessário. Você pode fazer isso em 17, 25, sim, pode. Mas, veja, é importante que você tenha um trilho, uma maneira sistematizada de tratar todos os casos. E aí, um caso, como esse específico, você pode mudar um pouco. Sim? Então, neste caso, vou retrair o canino primeiro, para depois chegar em 19 por 25 e fazer uma retração.
chega em 19. O tempo chega em 19 por 25 a 0, passivo. Quando estiver passivo, inicia a desestabilização. Se essa desestabilização não ocorrer por atrito demasiado, aí você pode regredir um pouco o fio, sim? Ou pode só fazer um polimento em água, sim? Ou pode também estar trabalhando com autoligado ou começando a autoligado. Pode fazer uma desestabilização inicial muito leve, desde o 16, 18, sim? Então, o que estou repassando hoje é um passo a passo mais simples, com passos mais bem definidos, mas conforme vocês já estão mais maduros em ortodôncia, já podem corrigir algo antes. Por exemplo, você já está fazendo alinhamento de olho em relação ao sagital, de olho em linha média e antecipando isso. Isso é muito interessante. Mas, de maneira geral, chega em 19 por 25 e depois corrija o sagital. Agora, no caso mais avançado, em ZC, autoligado, passivo, já vou estabilizar o caminho e depois siga o normal, até 19 por 25 a 100. Maravilha. Outro ponto que pode acontecer é isso. Temos uma ausência de deflexão de arco. Então veja, estamos retraindo para encerramento deste espaço. E para que esse espaço se feche, foi como eu fiz com o cabo de computador ontem. Esse espaço grande, acá, se fecha consumindo o overjet, assim. E o caminho desse lado não sai do lugar, veja. Fiz isso. Mas, para que esse espaço aqui se cierre, basta isso, se una. Perceba que é necessário uma mobilidade de arco para que esse arco venha para trás e perca o overjet para cerramento do espaço. E tens alguns arcos que não tens esta mobilidade, especialmente o arco 19 por 25 a 0. É muito duro. Então, quando você quer fechar um espaço, ele não tem esta flexibilidade. Então veja, estamos vindo de uma coisa para outra. Se esse espaço não estiver encerrando, mesmo fazendo tudo, polimento posterior, tudo que nós já fizemos, esse é o nosso último recurso, é tornar esta ponta mais flexível. E aí como faz isso? Nós, entre canino e lateral, que é a ponta do outro lado, que se deve dobrar, que se deve encerrar, nós destemperamos com um maçarico ou isqueiro fogo solamente este ponto. Solamente, não é o arco todo, é solamente este ponto. Porque quando destemperamos, o arco fica muito maleável. E aí ele se faz isso com muita facilidade. Todos entenderam isso? Não? Então, destemperar é colocar, fazer fogo, queimar, até ficar rubro, até ficar vermelho, vivo. Sim? Em chama, coloca em fogo. Exato. Então, isso é 19 por 25 a 0. Perfeito. Lembre, o espaço, se temos um espaço acá, esse espaço se encerra assim. Veja, o canino desse lado não é um trilho. Ninguém pode sair daqui achando que um espaço desse lado, acá, se fecha assim. Não corre. Os ventos não andam em trilho. Esse caminho desse lado não vai sair da classe 1 para fechar esse espaço. Não vai sair. Não é sorte, é que não se anda assim. Os dentes não se movem como um trilho. O canino vai ficar quieto aqui e esse espaço se fecha assim. Então, é necessário uma mobilidade acá do arco para que feche o espaço e o overjet exatamente. Então, necessita uma mobilidade aqui. Veja, é necessário uma mobilidade que às vezes o 19 por 25 a 0 não tens. Às vezes, na maioria dos casos, ele se cierra. Se isso estiver acontecendo, colocamos fogo no arco, fora da boca, por favor, acá,
para que ele fique mole. Solamente um ponto para que ele fique destemperado e mole, e aí sim ele fique flexível e serra espaço. Sim? Último de hoje é o toque de caninos rotados. Todos estão vendo que esse canino está levemente rotado. Sim? O problema, na hora de serrar esse espaço, não é a rotação, mas sim a interferência oclusal que um canino rotado tem no premolar inferior. Quando olhamos, ele está quase topo ou cruzado com o premolar e não consegue superar isto para fazer uma distalização. Então, o tipo de colagem de canino, se estiver tocando acá por uma rotação de canino, e vejam, vocês podem ter utilizado um elástico em cadena solamente em canino e ter produzido essa rotação. Um elástico em cadena de molar a canino produz essa rotação, infelizmente. Uma distalização inicial de caninos, por exemplo, pode causar essa rotação e causar um toque, quase uma mordida cruzada com o premolar, que não permite uma distalização mais. E aí a correção disso é fazer uma recolagem da peça, voltar o arco de nivelamento, fazer um amarrilho em X para ele corrija mais rápido. Um pouquinho mais para distal, que ele roda paralisiado. Então movemos ele um pouquinho mais para distal, para que ele rote paralisiado, saia deste contato e conseguimos fazer uma retração. Sim? Então são pontos mais avançados de uma retração para cerramento do espaço. Consegui falar todos. Únicos que não falei, não tem graça, que é tipo de bracket, que você já conhece, brackets que tem mais atrito e menos atrito. E o último, que é passar um jato de bicarbonato. Não custa nada, e os estudos mostram que quando passamos um jato de bicarbonato, o atrito fica como se fosse um bracket novo, Então, o biofilme vão ficando muitas sujidades dentro do slot, seja autoligado, seja convencional. Então, e esse jato não necessita grandes frescuras. Temos uns pós caríssimos agora de 3M, finos. Temos estudos comparando pó de glicina, bicarbonato do mais barato, só fino, para que não entupa o seu jato, e um jato durante a retração ajuda muito. Jato de bicarbonato, como se chama? Profilaxia com jato, spray, mas não cilindro. Es como el pulverizador. Microjet. Por ejemplo, mira, Bioar es como un pulverizador. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Pulverizador. O que se usa isso aqui dentro? Coloquem o que dentro. Bicarbonato. Sal, bicarbonato. Sim. Óxido de alumínio em boca não. No, pero es que eso lo usamos en laboratorio. Ah, sim. Oh, não. Uma pressão forte. Sim. É um jato com bicarbonato. Em Brasil temos bicarbonatos buenos e ruins. Quando o saco de bicarbonato é grosso, ele entope e isso para de funcionar. Então, no Brasil, eu compro um específico de uma marca que se chama Máquina. Máquina não é muito boa, não gosto, mas para isso é bueno. Polvo, que se é grosso, e quando se mistura com água, vira uma pasta e entope tudo. Sim? Então, dental. Não é deficiente. Perfeito, exato. E também não pode ser com sabor.
temos uns bicarbonatos em Brasil, sabor morango, em tope. Sabor tutti frutti, não, sem sabor, sem sabor. Já testei muitos, sim? Não pode ter sabor, e se tiver escrito extra fino, melhor. Sim? Bicarbonato extra fino. E não necessita ser, tem um de 3M que se chama com glicina. Já viram isso? Já viram isso? Não? É muito gostoso, porque não é salgado e é um pó tão fino que não agride a gengiva. Mas é muito caro. Esse aqui, ó. Este. Clean Pro. Conhece? Sim. É muito gostoso, mas em Brasil, esse. Glycine Profi. É muito caro. Se o país de vocês for ok, tudo bem, pode comprar que é gostoso. Mas já tienes artigos comparando qual polvo consegue limpar mais os brackets. E os dois limpam iguais. Não há diferença. Então, não gasto com isso. Por marca, Doctor, ¿eso lo utiliza? não uso isso. Uso máquina. Este. Doctor, ¿eso lo utiliza para limpiar los brackets? Para limpar os brackets. Limpiar los brackets de la boca. Pero es un poco Pero lo usa con Uso este sem sabor, natural, assim. Não morango. É muito barato, vem muito. É um pote grande assim, dá para muitos e muitos pacientes. Sim? Toda vez, desculpe, não tinha falado isso, porque isso é algo básico. Isto é algo básico para vocês. Vocês necessitam ter uma cadeira ortodôntica com alta rotação, baixa rotação e um jato. Não se faz ortodôncia sem um jato e sem um bicarbonato. Não somente por retração, mas especialmente por manchas brancas. Sim? E toda vez que passamos esse jato, a ponta do jato não pode estar apontada para a gengiva. Ao contrário, para baixo. Nem 90 graus. Ele tem que estar para o cruzado. Se superior assim, se inferior assim. 45 graus mais ou menos para fora. Sim? Para que esse pó não cause uma bolsa gengival. Sim? Nem um enfisema quando entrar no tecido. Então, ele é para lá. Então, isso me gusta muito durante retrações, mas especialmente em mancha branca. Sim? Extremamente importante. E outra coisa, aproveitando, eu faço em minha clínica uma sequência mental, nada programado, mas pego um mês, por exemplo, outubro, vou passar jato em todos. Não saco foto dos casos este mês. Este mês vou passar jato em todos. E aí no outro mês não faço jato, saco as fotos, vou fazer foto dos casos. Aí no outro mês faço uma aplicação tópica de verniz de flúor. Não faço jato, não faço foto, faço flúor. ¿Qué barniz? Não é barato, se chama em Brasil Fluornis. Existe? Sim, tipo Durafat, não é mais barato. Sim, vou mostrar. Ah, ya. Consegue encontrar isso? El de esta crema. Veja, R$ 39,90, dura muito também, comparado, e são 10 ml, comparado com Dura Flat. E tem estudos falando que são iguais, embora a apresentação é diferente. Dura Flat está R$ 216, sim? Com 10 ml, mesma quantidade. Sim? Então eu uso este em azul. Mas claro que Dura Flat é excelente. Sim? Só não vejo a necessidade. Exatamente.
de Japón. Sí, claro. Doctor, ¿y cada qué tiempo usted floriza? ¿Cada qué tiempo pone el yato? Ah, não, de acordo com minha vontade. Tem meses que estamos mais tranquilos, não? Não quero fazer nada, aí não faço nada. Mas cada 3, 4 meses invento algo para que o paciente sinta que não é só trocar arcos. Trocar borrachinha. Exato, exato. Então faço algo assim. E pior se é autoligante, não é que... Não é nem borrachinha terra, sim, claro. E aí, exatamente. E aí falo, o paciente percebe isso. E aí falo, hoje estamos fazendo uma aplicação tópica de flúor, você não deve comer nem beber nada por 40 minutos, algo diferente. Hoje vamos sacar fotos, tem meses que peço fotos somente sorrisa, não faço na cadeira, mando no estúdio, que vocês viram, vai lá fazer foto para ver linha média, para ver desvio de plano cruzado. Então invento algo assim. Depende também, por exemplo, quando estou com auxiliar, minha auxiliar está somente comigo hoje, não tem esse monte de cadeira trabalhando ao mesmo tempo, então ela está lá para sacar foto, faço foto. Agora, o flúor é algo que eu faço sozinho, pego um microbranche e passo, muito simples. Então, quando estou sozinho, faço isso. Sim? Quando tienes uma funcionária de férias, sim, como se chama férias? Feriado longo, digo, 30 dias, estou sozinho, somente flúor. Vacaciones. Um funcionário de vacaciones e eu faço tudo sozinho. Eu tenho um protocolo. Já tentei, Pedro, fazer protocolos cada 3 meses e eu não estava seguindo. Sim? E este é o jato. E temos um problema. Eu percebi que vocês não têm jato. Não mesmo. Não. Percebi isso. Então vou dar uma outra dica. Não, isso é muito caro. Não. Vou dar uma dica melhor. Essas vocês gostam. Empleo de un yato de 50 lucas. Pronto. Ese yato que a veces te venden unas unidades así más de Perú que vienen Não é a melhor coisa do mundo. ¿Usted los trajo de China o los compró? Não, já tinha de Brasil e de China. Wow. O do Brasil era de China, nunca mais ¿Te comprei. compran las cosas de AliExpress o Alibaba? AliExpress em Brasil. Não conheço Alibaba. Sei que existe, mas não compro. Mas em AliExpress compro muito. Agora, pior que isso, este novo presidente do Brasil colocou uma taxa de todos os produtos importados, só que é uma taxa de 100%. Então, se custa 64, vai pagar 64 a mais de imposto. Então, é um presidente que atrapalhou isso. Então, em breve, não vou ter mais experiência com o AliExpress, porque não compensa muito. Sim. Mas, preciso dar uma dica importante final sobre isso. Não se deve ter um cuidado grande quando usamos esse jato no mesmo terminal do alta rotação. Por quê? Um pouco de bicarbonato se retorna para a mangueira. E aí, quando colocamos o alta, esse pó vai para o nosso alta rotação e entope. Então, é necessário, quando vamos trocar entre um e outro, dar uma apertada para tirar o pó da mangueira, sem jato. Então desconecte isso de mangueira, acione a mangueira sem nada, para depois colocar o alta rotação, para que não entupa o alta rotação, sim? E, se possível, uma cadeira com um terminal a mais, uma mangueira a mais, solamente para o jato. Então fica seringa, tríplice, alta rotação, baixa rotação e jato, um ponto a mais. E agora, uma das cadeiras que vocês viram, temos uma ponta a mais para motor elétrico. E aí fica sempre do motor elétrico ali, acoplado. Sim?